Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, é o novo alto representante geral do Mercosul. Indicado pelo Brasil, o nome já foi aceito pelo Conselho do Mercosul. O cargo, criado em dezembro do ano passado, é uma espécie de secretaria executiva do bloco. O mandato de Pinheiro Guimarães é de 3 anos. A Colômbia, terceira maior economia da América do Sul, poderá entrar no Mercosul. O país, que pertence à Comunidade Andina das Nações, já estuda ser membro pleno do bloco do Cone Sul e se reunir ao Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A imprensa colombiana informa que os governos do Brasil e da Colômbia já estão com negociações avançadas. E Mercosul é o tema de hoje do Diplomacia Entrevista, que recebe o embaixador brasileiro junto ao bloco comercial, Regis Aslanian. Confira. Março de 2012 registra 20 anos do Mercosul, um tratado que foi assinado em Assunção e que hoje, em termos econômicos, representa um dos principais parceiros no comércio exterior brasileiro. Para analisar um pouco do que foram esses 20 anos e os anos que virão, nós estamos conversando com o embaixador brasileiro do Mercosul, Regis Aslanian. O Mercosul se encaminha para completar 20 anos de fundação, desde o Tratado de Assunção. Essa primeira etapa, como é que a gente poderia fazer um balanço preliminar, um balanço assim rápido do que foram esses primeiros 20 anos? Como todo processo de integração, é um processo demorado. Eu acho que o Mercosul evoluiu muito. Nós temos 20 anos, como você está dizendo, não temos 60 ou 70 anos como tem a União Europeia, e até hoje a União Europeia tem seus problemas. Nós teremos sempre problemas. Agora, eu acho que estamos passando por uma fase muito positiva do Mercosul, em que realmente as bases para essa integração estão se formando. Hoje, nós estamos justamente na fase em que a relação comercial está se consolidando. Nós, em San Juan, na última cúpula, já estabelecemos um cronograma de eliminação da dupla cobrança. Conseguimos... A dupla cobrança de impostos externos. Dupla cobrança de tarifas externas, de terceiros países. Que era uma necessidade, a dupla cobrança era uma distorção da União Aduaneira. Ou seja, para explicar melhor, um produto que era importado pelo Paraguai via Brasil, pagava imposto no Brasil, duas vezes. E depois no Paraguai pagava duas vezes. Isso não faz sentido num território aduaneiro único, em que todos os produtos importados têm que ter livre circulação, não é como tem hoje na União Europeia, né? Então isso já está resolvido. Feito isso, estamos já entrando na fase de consolidação da União Aduaneira. Então, agora, nesse momento, estamos focando naquilo que seria o terceiro pilar, diria eu, da integração. O primeiro foi o comércio, o segundo foi a comunidade social. Já temos um Instituto Social do Mercosul funcionando regularmente. Qual o papel dele? Em Assunção, é justamente promover o fortalecimento das comunidades sociais dentro do Mercosul. É ele, então, quem tem a missão de fomentar uma vertente menos econômica, uma vertente que chegue mais perto do cidadão, os benefícios. Exato. Não, aí vem, e estamos justamente nesse momento constituindo o foco da cidadania do Mercosul, quer dizer, do cidadão Mercosul. O primeiro pilar era o comércio, o segundo a comunidade social e o terceiro é o cidadão, ou seja, como o cidadão do Mercosul poderá vir a beneficiar-se mais diretamente da integração. E realmente, com esse foco ao cidadão, estamos já trabalhando sobre uma integração plena. Então, está se trabalhando, por exemplo, sobre um registro unificado de carteira de identidade, sobre um registro unificado de placas veiculares, matrículas veiculares. Pois é, a partir daí, o cidadão do Mercosul, e isso em termos de livre circulação, de cidadãos entre os 4 países do Mercosul, e esperamos entre os 5 países com a adesão da Venezuela, com isso se inaugura a fase da integração plena do Mercosul. O Parlamento do Mercosul tem 4 anos de vida, não é?
e já se ratificou o acordo político do Parlamento do Mercosul que estabelece, conforme, aliás, estava previsto no próprio protocolo constitutivo do Parlamento, uma proporcionalidade, os critérios da representação cidadã. Quer dizer, a partir de agora, os países terão bancadas ou número de assentos proporcionais às suas populações. É uma proporcionalidade atenuada, mas foi uma negociação difícil desse acordo e isso foi ratificado pelo Conselho no dia 18 de outubro passado. Então, o Parlamento do Mercosul também começa, a partir de agora, terá já eleições diretas. Nós estaremos, daqui a 2 anos ou 4 anos, estaremos já, através do sufrágio universal, estaremos elegendo nossos parlamentares para o Mercosul, nossa bancada brasileira para o Parlamento do Mercosul. Isso é um grande feito para a integração e um grande feito para o Parlamento, para o Mercosul. E que papel terá esse Parlamento à luz dos parlamentos nacionais? Ele não poderá haver um choque de entendimentos, até como já houve entre o Parlamento Europeu e alguns parlamentos nacionais? Não, porque os congressos nacionais, os respectivos congressos nacionais, defendem, obviamente, os interesses nacionais, não é? Mas é preciso que haja um parlamento do Mercosul que possa defender os interesses da integração como um todo, do Mercosul como um todo. Mas não pode haver leis conflitantes, por exemplo, uma lei para o bloco que acabe conflitando com uma legislação já interna? De jeito nenhum. A questão seria haver uma coordenação. Aí começa o que o próprio presidente Lula já disse, que nós não temos por que ter receio da supranacionalidade. Começa uma pequena margem de supranacionalidade para a integração. E toda a integração acaba, não é? Criando uma margem de supranacionalidade no seu trabalho. Não há como criar-se uma integração, como formar-se uma integração que seja verdadeira, sem que haja uma representação, uma caixa de ressonância dos cidadãos e das comunidades desse processo de integração, dos países que formam essa integração. Então, o Parlamento do Mercosul, acho que com as eleições diretas para as bancadas, começará justamente a funcionar como uma verdadeira caixa de ressonância dos 4 países e dos 5. O quinto país que não se refere é a entrada da Venezuela, que depende do Paraguai. É a adesão da Venezuela, que depende ainda do Congresso Paraguaio. Nós não podemos prescindir desse esforço de integração do Mercosul de um país que faz fronteira conosco, que, afinal de contas, é um país em que tem uma estrada pavimentada entre Boa Vista e Caracas. Se um brasileiro quiser sair de Boa Vista, não é, ir para Caracas, ele tem uma estrada pavimentada. Se ele quiser vir para São Paulo, ele tem que pegar um avião para vir para cá. Não é? É uma fronteira muito grande. A Venezuela é um país importantíssimo, é um país que tem sido muito construtivo no processo negociador. Então, a Venezuela deve, não é, ter os mesmos direitos da integração, como também deve assumir os mesmos deveres da integração. Um ponto, por exemplo, que também é muito importante é a questão do FOSEM, né, o Fundo de Convergência Estrutural, são recursos dos 4 países, até agora dos 4 países, e que são dados para corrigir ou para reduzir assimetrias. E são recursos doados, são recursos a fundo perdido e são recursos nossos, do Mercosul, para projetos de integração nossos também, dos 4 países. O senhor falou das eleições daqui a 2 anos. O senhor acha que o cidadão brasileiro ele tem a informação suficiente, ele sabe o que é o Mercosul, ele terá um interesse em participar nesse processo eleitoral que é de um cenário novo? Eu acho que é uma forma justamente de informar o cidadão brasileiro, não é? Mas é preciso justamente informar o cidadão brasileiro sobre o Mercosul e sobre as vantagens do Mercosul, porque afinal de contas não é só o Brasil Sul que é parte do Mercosul, é o Brasil inteiro, todo o território brasileiro que é parte do Mercosul. No momento em que tiver o horário eleitoral com os candidatos para o parlamento do Mercosul fazendo a sua campanha, isso será um elemento enorme e muito importante de informação sobre o Mercosul. Nesses últimos 20 anos, nós pudemos assistir momentos de altos e baixos do Mercosul, momentos do Mercosul que variam de acordo com o humor de quem está no comando do país e também em função das crises econômicas. Em 2008,
o Mercosul era o segundo parceiro econômico do Brasil. Depois da crise de 2009, ele está em terceiro, quarto, quer dizer, a China, outros parceiros assumiram aquele espaço do Mercosul. O Mercosul hoje, ele não é um processo estável em termos econômicos para o Brasil, em termos econômicos e políticos? O Mercosul, eu acho que é um processo irreversível para o Brasil. Não há como. Hoje o Mercosul, em termos de comércio, é mais importante que os Estados Unidos, que foi sempre nosso primeiro e segundo parceiro comercial. Hoje temos mais comércio com os nossos parceiros do Mercosul do que temos com os Estados Unidos. Não é que diminuímos nosso comércio com os Estados Unidos, é que aumentamos muito nosso comércio com os nossos parceiros do Mercosul. E se pensarmos em altos e baixos, todo processo de integração tem altos e baixos, evidentemente. Nós estamos certamente numa fase de alto no processo de integração. Nós estamos certamente, justamente por esse esforço que nós estamos fazendo, e Foz do Iguaçu haverá muitas decisões a respeito desse esforço que estamos fazendo de levar a integração mais ao cidadão mercosulino. No último processo eleitoral, tanto no Uruguai quanto no Brasil, houve até quem defendesse o fim do Mercosul, a saída do Brasil do Mercosul. Esses humores políticos não afetam o encaminhamento? Eu acho que não. A integração não é perfeita, evidentemente, ela tem suas distorções, tem seus problemas, e é um trabalho, é uma construção a integração, é uma construção em que a gente vai botando tijolinho por tijolinho. Se a gente não fizer o que a gente está fazendo agora, nós não teremos uma integração melhor para todos nós, como países sul-americanos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Muito se falou numa moeda única do Mercosul, né? Tinha até um nome, o gaúcho. Depois da crise, esse assunto foi colocado de lado. O senhor acredita que não é mais uma prioridade uma moeda única para a região? Não é, nunca chegou a ser uma prioridade para a região. O que se fez foi uma decisão do Mercosul há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, uma decisão dos 4 países, né, de se usar a moeda local nas transações comerciais. E hoje em dia, o Brasil e a Argentina, e já o Uruguai também, já houve negociações entre os bancos centrais, entre os ministérios da Fazenda, e já o Brasil e a Argentina já adotaram há 1 ano e meio. É muito pouco do comércio ainda, mas está crescendo. É quase 2% do comércio, mas está crescendo, pouco a pouco está crescendo. Isso é uma desoneração do comércio, né? No momento em que não precisa trocar para dólar, não é, a sua operação comercial, em termos de taxa cambial, taxa bancária, isso é uma desoneração muito grande do comércio exterior. O uso de moedas locais para as transações comerciais dentro do Mercosul foi dito no momento, foi dito quando se tomou a decisão no Mercosul, que isso seria um iniciozinho, né, um prenúncio de uma futura moeda única. Mas isso nunca foi negociado, a questão da moeda única não. E nunca foi uma prioridade. No momento que o Mercosul completa 20 anos, paralelamente, um outro processo de integração regional começa a ser construído, que é a Unasul, envolvendo os 12 países da América do Sul. Alguns críticos colocam que são ações paralelas e que um tende a minar a experiência do outro. Como é que tu analisa esses dois processos? Qual é a tarefa do Mercosul? Qual é o propósito da Unasul? Eu acho que, ao contrário, eles se complementam. O Mercosul é uma aproximação comercial, está se tornando uma aproximação, já é uma aproximação social, como nós falamos no início da nossa entrevista. Agora, se há outra iniciativa, como a Unasul, que é uma aproximação em termos de concertação política, não é? Ou de um conselho de defesa, por exemplo, por que não ter essa aproximação? Nós não podemos porque temos o Mercosul, que tem uma base comercial, não é? E que está evoluindo para uma integração maior, simplesmente dizer, bom, já que os outros países não estão preparados para aderir ao Mercosul, nós podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que eles decidam aderir ao Mercosul. Se eles estão dispostos a se aproximar da gente, do Brasil, e sobre outras iniciativas, como, por exemplo, conversar, concertar-se politicamente, nós não podemos dizer não queremos porque ou Mercosul ou nada. Não, são esforços de aproximação e de integração diferentes, que se complementarão e que convergirão com o tempo. O senhor falou que para os próximos 10 anos a meta é focar no cidadão,
tem a questão da identidade comum para a região do Mercosul, a questão do registro veicular comum para o Mercosul, a questão de um padrão comum de formação universitária, de pós-graduação. Nós podemos antever aí, a curto prazo, a identidade no sentido cultural do cidadão do Mercosul, como existe do cidadão europeu? Claro, a ideia é essa. Não é uma questão que a gente vai deixar o comércio de lado, de jeito nenhum. É que são tarefas tomadas no seu devido tempo num processo evolutivo da integração. Cada tarefa vem no seu momento certo. Agora estamos no momento de valorizar o cidadão do Mercosul, né? Já chegamos a esse ponto. E uma das medidas aí é também, como você disse muito bem, a questão de equivalência de diploma, quer dizer, a agilização, isso, né? E a correspondência dos currículos e, sobretudo, a agilidade no reconhecimento e no reconhecimento desses títulos. Isso é importantíssimo e é um dos pontos que estão sendo trabalhados agora, que será objeto de uma decisão em Foz do Iguaçu. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. A seguir, no Bloco Cultural, a nossa homenagem ao maestro Tom Jobim, que levou com a bossa nova o Brasil para o mundo. A gente volta já já.